Rafael Raoni. Nesse vídeo eu vou falar sobre materialidade, né? Tentar explicar alguns conceitos que são relevantes para você entender o que é materialidade e como você vai obter a sua materialidade depois. Esse trabalho, a materialidade da sua empresa é extremamente importante para o desenvolvimento ESG da sua empresa, porque ele é a base, né? Ele vai definir o que é relevante e aonde a sua empresa deve trabalhar para desenvolver a agenda ESG a partir de um processo de identificação de temas que são materiais, ou seja, temas que são relevantes. Então, quando a gente fala materialidade, a gente está falando de um conjunto, materialidade da empresa X. A gente está falando do conjunto de temas que são materiais, ou seja, que são relevantes para a empresa, tá? Mas como que a gente chega nisso? Quais são as outras definições que são importantes se ter para entender ou chegar na materialidade da empresa? Então a gente começa precisando definir o que são os temas materiais, ou seja, os conjuntos de temas materiais vai formar a materialidade da sua empresa. Então eu estou com o GRI aqui aberto, especificamente o GRI 3, de acordo com esse GRI 3 do GRI, temas materiais são temas que representam impactos, os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente, nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos. Então, o GRI traz a definição de que tema material eles representam os impactos que a sua empresa faz em diferentes aspectos do ESG, incluindo direitos humanos, né? E aí, para a gente chegar nesses temas materiais, a gente tem que entender o que é impacto, né? Então, eu clicando aqui, eu vou na definição de impacto, e impacto, de acordo também com o GRI, é o efeito que uma organização causa ou poderia causar na economia, meio ambiente, nas pessoas, inclusive impacto em seus direitos humanos, que por sua vez pode indicar sua contribuição positiva ou negativa para o desenvolvimento sustentável. Então, de fato, impacto são os efeitos. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre impacto em outro vídeo, em que eu relaciono inclusive impacto com risco, porque isso é uma informação extremamente importante, um conceito extremamente importante para se entender, já que os temas materiais são os conjuntos de impactos e impactos, essa definição de impacto acaba sendo de extrema relevância. Mas, de forma resumida, voltando lá para o que a gente estava definindo, a materialidade da empresa é o conjunto de temas que são relevantes, né, para o desenvolvimento sustentável da sua empresa, né, desenvolvimento sustentável. Essa materialidade é um conjunto de temas, e esses temas são impactos, agrupam impactos que a sua organização, o efeito que a sua organização causa no meio externo, seja no meio ambiente, social, governança ou direitos humanos, beleza? Então, eu vou usar aqui também uma apresentaçãozinha da própria plataforma da Rasio, que aqui eu mostro a matriz de materialidade, que basicamente a gente ajuda um pouco a entender o que é o tema material. Então, quando você faz a materialidade, né? Então, quando você faz a materialidade, você vai fazer um estudo de materialidade, que a gente vai explicar nos próximos vídeos, você vai chegar num conjunto de temas que são relevantes. Esses temas, eles são, por exemplo, aqui, governança, ética, compliance e governança, por exemplo. Esse é um tema de muita relevância para a empresa e muita relevância para o stakeholder. Então, esse tema pode ser considerado material, provavelmente vai ser material, se a gente fizer um critério de corte para selecionar quais são os temas que foram avaliados para serem relevantes. Então, tema material, normalmente esse termo, então, compliance, se eu pegar outro aqui, é mudanças climáticas, se eu pegar outro aqui, é diversidade e inclusão, equidade. Então, são temas, né, que agrupam impactos. E aí, a materialidade, eu achei importante trazer essa apresentação aqui, porque a materialidade, quando a gente fala de sustentabilidade, é muito importante a gente avaliar a dupla materialidade. Ou seja, esse tema especificamente, ele é relevante para o desenvolvimento da empresa por N motivos que a diretoria eventualmente vai avaliar a relevância e justificar a relevância desse tema. Mas, quando a gente faz essa perspectiva também para os stakeholders, ou seja, por que esse tema é relevante, ou quanto esse tema é relevante para os stakeholders da sua empresa, a gente acaba tendo dois níveis de relevância, o para a empresa e para os stakeholders, e com isso a gente cria a dupla materialidade.
que é justamente essa avaliação dupla. E quando a gente faz essa avaliação dupla, essa informação, essa dupla materialidade é muito importante para a gente selecionar os temas que são materiais, ou seja, selecionar de fato a materialidade que é que a sua empresa deve trabalhar ao longo de 1 ano, 2 anos, enfim, para avançar o desenvolvimento sustentável da empresa. Beleza? Então, eu espero que não tenha ficado um pouco confuso e provavelmente eu fui um pouco redundante, mas eu acho extremamente importante dar essa revisitada e passada nos mesmos termos algumas vezes no vídeo, para ficar bem claro o que é a dupla materialidade, o que é o tema material, o que é materialidade, o que é impacto. Eu vou detalhar um pouco mais, mas basicamente esse tema é um conjunto de impactos, de acordo com o GRI. E aí, com isso, você consegue entender um pouco melhor em como você vai, de fato, obter essa materialidade, que eu vou explicar um pouco melhor nos próximos vídeos. Beleza? Então, por enquanto é isso. Te vejo nos próximos vídeos. Abraço.